Tudo bem? Valdo. Como é que está? Tudo bem? Prazer. Matheus. Ó, Xará, o seu é com H, né? Com Não é sempre, os outros são sempre com H. Isabela. Como é que está? Eu falo que o último sem H antes do meu é o da Bíblia. Os outros todos têm H no mundo. Eles são estudantes da Uni em Relações Internacionais. Muito bem. Quero fazer uma entrevista aí com você por um trabalho de ciências políticas. Vamos lá. Fazendo pra escola. Estou à disposição de vocês. Realmente é um prazer ser recebado nosso convite, né, para a entrevista. E nós temos esse trabalho, o grande objetivo dele é a gente entender qual que é o trabalho de um vereador, como que é o posicionamento dele dentro da Câmara, como que é o serviço, como que é as relações com os outros vereadores. E nisso a gente tinha alguns tópicos lá e dentro desses algumas perguntas que a gente fez para entender como que essas questões que foi pedido pra gente durante o trabalho. Aí começar com uma pergunta que é sua carreira política, quando você começou ela, quando você decidiu falar assim, não, eu quero seguir a carreira política, quais foram as suas motivações? Eu, na verdade, sempre me interessei por política, desde criança. E eu faço campanha em todas as campanhas eleitorais desde os meus 16 anos de idade. Eu participei de todos os processos eleitorais, pedindo voto para os outros. Então, sempre escolhi meus candidatos e fiz campanha para eles. Então, isso tem mais a ver com uma percepção minha de que há problemas que são grandes demais para o indivíduo resolver sozinho. E eu acho que esse que é o espaço da política, é aí. É onde é o limite da ação individual, que é, na verdade, o mesmo limite da presença do Estado. Então, eu que trabalho com o conceito de que o Estado deveria ser um Estado menor, eu também acho que o Estado deveria atuar só onde os indivíduos não são capazes de resolver os problemas. O meu motivo de vir na política é porque eu acho que há um limite para isso. E nesse limite, a política e o Estado devem agir. Eu acabei me candidatando pela primeira vez em 2014. E essa data, eu perdi a eleição de 14, fui eleito em 16, eu perdi uma eleição para deputado estadual, antes ainda da fundação do Novo. Eu acho que tem uma marca importante. Eu resolvi entrar para a política propriamente como candidato no momento em que profissionalmente a minha vida estava estabilizada. Eu tinha tomado uma decisão desde sempre que eu jamais dependeria da política para viver. E eu só me candidatei no momento em que eu já não dependia da política. Eu podia fazer isso porque a minha carreira profissional já estava estabilizada. Então, como professor, como procurador da Assembleia, como advogado, a minha vida me permitia naquele momento esse passo. E eu tenho muito medo de quem depende da política financeiramente. Eu acho que essas pessoas, em algum momento, elas podem ser colocadas diante do dilema de ter que fazer o que elas acreditam ou ter que sobreviver. E aí, pragmaticamente, eventualmente, elas vão preferir sobreviver. E eu não quero nunca ser colocado nessa posição. Então, a minha vinda para a política, talvez ela tenha sido retardada. Ela não foi desencadeada por alguma coisa. Eu falo isso porque, como 2013 é o início das manifestações populares, muita gente acha que a minha vida para a política tem uma relação direta com isso. Talvez a minha vitória tenha uma relação direta com isso. Só é possível ganhar uma eleição como eu ganhei, sem fazer parte da presidência de um sindicato, sem defender uma categoria, num momento em que as pessoas estão incomodadas com a política. Mas a minha vinda não tem a ver com os movimentos. A minha vinda tem a ver com o momento em que a minha vida me permitiu falar, eu não preciso da política, mas eu quero ir assim mesmo. Acabei de falar para quem estava aqui na reunião imediatamente anterior, que eu não gosto da ideia de ser candidato por um grupo. Eu acho que esses grupos de influência dentro da política são uma interferência muito perversa no ambiente político, então não é essa a minha lógica. Não sei se eu respondi. Sim, claro. Para você, qual que, dentro da sua campanha que você fez em 2016, qual foi a sua principal base eleitoral? Qual que você acha que foi, tipo assim, questão de sexo, etnia, qual que você acha que foi a sua principal base? E eu, só completando já de uma vez, e por que motivo que você acha que a sua base é essa? Na verdade, é mais do que sensação, né? Concretamente, os meus votos estão concentrados na região centro-sul de Belo Horizonte, onde também estão concentrados as minhas atividades, a minha vida. Então, claramente eu fui eleito por um voto referencial. As pessoas que votaram em mim são pessoas que me conhecem ou conhecem quem me conhece.
Senão eu teria tido votos mais esparramados. Eu não fui eleito por imagem, eu fui eleito por referência. Porque são dois tipos de eleição muito diferentes. Tem gente que representa um sonho, uma ideia, e você vota naquela pessoa porque ela representa aquilo. Tem gente que você vota porque você tem referência sobre aquela pessoa. Meu tipo de voto é claramente esse voto da referência. Toda vez que eu encontro alguém que diz que votou em mim, eu pergunto para a pessoa por quê. Da onde que ela me... Então, assim, já há 3 anos fazendo essa pergunta, eu tenho uma amostra bem confiável hoje. E é quase 100% dos casos estão ligados à minha atividade como professor. São alunos, ex-alunos ou parentes de alunos que formam a maior parte dos meus 5.600 votos. Pode ter um ou outro que escapa disso, clientes, amigos de família e tal, mas o grosso dos meus votos tem a ver com a minha atividade como professor. Meu público eleitoral é um público um pouco mais novo do que a média dos brasileiros, mas não é um público jovem. Porque é um público que pressupõe que ele já saiu da faculdade, ele passou por mim na faculdade e já está aí trabalhando no mercado. Então, esse foi o meu eleitor lá de 16. Até acho que hoje, talvez, se eu me candidatar ano que vem à reeleição, talvez o meu eleitorado mude um pouco de perfil. Mas, sem dúvida, essa é a minha base de saída. Tendo em vista que o Partido Novo é um partido que tem pouco tempo assim, que foi fundado. 15 de setembro, né? Fez agora 4 anos, sim, há 15 dias atrás. Sim, tem apenas 4 anos, é um partido realmente, como o nome diz, novo, né? Recente. Qual que você acha que foi a importância da sua eleição para o seu partido? Eu acho que... pode falar. Porque, se eu não me engano, você foi um dos primeiros candidatos a ser eleito pelo Novo, um dos primeiros, certo? O Novo foi fundado em 2015, então a primeira eleição que o Novo participa é a eleição de 16, a eleição que eu fui eleito. Então eu sou o primeiro eleito em Belo Horizonte, o primeiro eleito em Minas, um dos 4 primeiros eleitos no Brasil. Nós lançamos candidaturas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. Não elegemos em Curitiba, temos um vereador no Rio, um vereador em São Paulo, um vereador em Porto Alegre e eu aqui em Belo Horizonte. Então, sem dúvida, a minha eleição ela é parte da consolidação do projeto do Novo nacionalmente. Era mostrar que a gente participou de 5 e elegemos 4. Então era possível. Muita gente dizia que o Novo não ia conseguir eleger ninguém, porque nós não usamos fundo partidário, a gente não tem ninguém com tradição na política. Então, a lógica toda proposta pelo partido, a gente não mistura a administração do partido com as candidaturas, então isso tudo fez com que as pessoas acreditassem que nós não elegeríamos ninguém. Conseguimos eleger. Vem 2018, e 2018 consolida isso com 8 deputados federais, com 12 deputados estaduais, com o governador, mas eu não tenho dúvida que sem o primeiro passo, que é o teste de viabilidade que foi feito com os vereadores, isso não teria sido possível. Eu não digo eu, né, mas a eleição dos vereadores, eu aqui, Janaína em São Paulo, Camozato em Porto Alegre e Lira no Rio de Janeiro, foi central para o partido se estruturar. Ele não teria se estruturado nacionalmente sem isso. Não é à toa que esses estados elegeram deputados federais. Então, por que não teve deputados federais eleitos em mais estados? Porque os estados que elegeram os deputados federais são prioritariamente os mesmos estados que elegeram os vereadores na primeira rodada. Então, nós temos deputado federal em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e aí também temos em Santa Catarina, que isso foi uma boa notícia, nós conseguimos agregar mais um estado aí. E aqui a gente ter ganhado o governo do estado ainda foi mais relevante. Acho que foi importante, sim, a minha eleição e a eleição dos outros 3 foi muito relevante para consolidar o partido nacionalmente. Especialmente que nós estamos falando de capitais. Mas vai eleger um vereador? Não, eleger um vereador em capital, em 4 capitais, nas 4 das maiores cidades do país. Sim, exatamente. A população de Belo Horizonte, eu tenho uma visão que muitas vezes ela carece muito da informação de o que acontece aqui dentro da Câmara, que muitas vezes não chega com um fácil acesso o que acontece na Câmara para a população. Qual seria, a sua opinião, algum projeto, alguma forma de viabilizar essa informação, de fazer com que a informação chegue mais, de forma mais fácil para a população de Belo Horizonte? É engraçado porque a Câmara tinha até 2016, antes da minha posse, ela tinha uma televisão, um canal de TV,
teoricamente era a forma mais democrática de você levar acesso da população às informações que estão na Câmara. Em compensação, ninguém dava notícia de nada que estava acontecendo aqui, apesar de existir um canal que ficava filmando o dia inteiro a Câmara. Isso para mim prova que não é propriamente canal de acesso à informação que faz diferença, porque as pessoas